Olá, meus amores! Olá, meus queridos alunos do terceiro ano da Escola Estadual Dr. João Porfírio. Vamos para mais uma videoaula? Nós vamos ver agora uma videoaula de português. Preste bem atenção para que você possa depois fazer as atividades do PET. Combinado? Vamos lá então? Vamos começar? Vamos iniciar nossa aula, nossa videoaula de português, né? Hoje, na nossa videoaula de português, a tia vai falar sobre a atividade do PET. Atividade do PET, volume 3, ok? Então, na atividade do PET, volume 3, tem a primeira atividade lá, que é carta ao leitor. Então, vamos aprender o que é carta ao leitor. Vamos lá? Carta ao leitor. O que será carta ao leitor? Vocês já devem ter visto falar ou ouvido falar, né, sobre carta. Mas a gente está acostumado a falar daquelas cartas que a gente escreve para um familiar, que hoje em dia a gente nem se usa mais, né, utilizar esse tipo de comunicação. Que a gente escrevia antigamente, era muito usado, era um veículo de comunicação que a gente falava, né, com familiares, com amigos que moravam em um outro lugar, né, longe de onde a gente morava. Mas não é dessa carta que a tia vai estar falando hoje. Não é essa que é a carta ao leitor. Vamos lá, vamos ver o que é então? Então, carta ao leitor. Aí nós temos um exemplo de uma carta pessoal, que é essa carta que tia falou, que antigamente era muito usadas, né, para comunicar com as pessoas que moravam em um outro lugar, principalmente familiares, né? Aí nós temos uma carta aí, ó, IP Brasília, 9 de dezembro, 6 de dezembro, desculpa, de 1960. Papai, como você me pediu para lhe escrever, escrevo-lhe agora. Então, isso aí é uma carta que alguém está escrevendo para o pai, né? Essa é uma carta pessoal. É quando eu escrevo uma coisa para alguém que seja um familiar, um amigo, que eu vou contar alguma coisa que aconteceu comigo, ou que vai acontecer, ou que eu quero contar alguma coisa. Isso chama-se carta pessoal, né? Por que pessoal? Porque essa carta, só quem vai ler essa carta é para quem eu enviei. Nesse caso aí, quem vai ler essa carta é o pai, né? O pai de Lara Rezende, que é a menininha que escreveu a carta. Olha aqui, deixa a tia pegar aqui a canetinha dela. Olha aqui, ó, de André Lara Rezende, né? Então, foi escrita essa carta para o pai. Então, a carta pessoal, porque só quem vai ler essa carta é o pai. Então, essa é uma carta pessoal, que não é a carta que nós estamos falando na atividade do PET hoje, que é a carta ao leitor. Vamos ver então o que seria essa carta ao leitor, né? Então aqui a tia deu exemplo de uma carta pessoal, porque quando a gente fala carta, a gente acha que a gente está falando dessa carta, que é a carta pessoal. Vamos lá. Aqui eu tenho uma carta ao leitor. Então, o que seria a carta ao leitor? Carta ao leitor é quando eu escrevo alguma coisa que várias pessoas vão ler. E que isso pode estar escrito num jornal, numa revista, numa coluna de algum jornalismo, né? Então, olha aí, Cobras. Oi, pessoal da SHC. Eu me chamo, apesar de ter nome, né? Eu me chamo Nilson, né? Nilson Paulo, tenho 11 anos. E aí ele começa a desenrolar e desenvolver um assunto a respeito sobre cobras. Então, carta ao leitor, meus amores, meus alunos queridos, é aquilo que eu escrevo
para várias pessoas ao mesmo tempo. E isso é publicado em um jornal, em uma revista, em um site, né? Por exemplo, igual aí é um site, né? Então, aquilo a gente escreve e as pessoas lá do site, do jornal, da revista ou do lugar lá por onde você enviou essa carta, vai publicar isso aí a respeito de um tema. No caso desse tema, e é sobre cobras, né? Então, essa carta, ela não é pessoal. Ela não foi enviada para apenas uma pessoa. Ela foi enviada para que várias pessoas possam ler. Então, vamos ver como que funciona a estrutura, né, dessas cartas? Vamos lá? Olha só como que funciona a estrutura de cada carta. Nós temos a carta pessoal e a carta ao leitor. Carta pessoal, qual a estrutura desses dois textos? Os dois textos são uma carta. Todos dois é uma carta, né? São uma carta. Então, tanto a carta pessoal quanto a carta leitor, a estrutura do texto é a mesma. Porém, há algumas diferenças. Quais são as principais diferenças? A carta pessoal é quando você escreve para uma determinada pessoa. No caso daquela carta lá, né, da menininha, ela escreveu para o pai. Só o pai de André, né, de André Pereira que vai ler. Então, só o pai dele, né, tia tinha falado ela, mas é dele, vai ler. Só ele que vai ler. Carta ao leitor. Leitor enviado a uma revista, todos lerão. Então, a carta ao leitor, né? Quem vai ler? O leitor, a pessoa que vai ler. Que essa pessoa podem ser várias pessoas. Todos lerão essa carta, ok? Qual a função e o objetivo das duas cartas? A função e o objetivo da carta pessoal é comunicar com pessoas mais privadas, né? Ou seja, com pessoas mais íntimas. No caso, o pai, a mãe, o irmão, um tio, um primo, né? Então, essa carta ela vai direcionada para alguém que eu quero enviar essa mensagem. Já a carta ao leitor também é um meio de comunicação com veículos mediáticos. O que são veículos mediáticos? É a mídia, a revista, o jornal, o site, a internet, né? Fazem parte desse veículo mediático. Já a carta pessoal, ela vai fazer uma comunicação só que com pessoas, né? Com pessoas privadas, ou seja, com pessoas particulares, com quem eu quero me direcionar reservadamente, tá? E como que é o modo de circulação? A carta pessoal, o modo de circulação dela é privado, como eu já falei, direcionado a uma determinada pessoa, e a carta ao leitor, ela é pública, ou seja, todas as pessoas podem ler a minha carta, né? Cada pessoa que comprou a revista, ou que acessou o site, ou que comprou o jornal, vai estar, né, lendo a minha carta. Então, esse é o modo de circulação. Deu para vocês entenderem aí a estrutura, as diferenças, as funções e o modo de circulação da carta pessoal e da carta ao leitor. Porém, a atividade que nós vamos trabalhar no PET é focada na carta ao leitor. Vamos continuar. Como uma carta ao leitor, ela deve ser formatada, ou seja, ela deve ser escrita. Mais ou menos parecida com a carta pessoal. Quando eu vou enviar uma carta pessoal para alguém, eu preciso de colocar a data, o endereço, o nome da pessoa, que é o destinatário, a quem que eu vou estar mandando essa carta, e no final eu vou me despedir e vou assinar. A carta ao leitor é muito parecida. Então, como que funciona a carta ao leitor? Como que ela vai ser escrita? Prestem bem atenção nessa dicasinha para você estar fazendo a sua carta ao leitor lá na atividade do PET.
Local e data, eu preciso ter um local de onde que eu estou escrevendo isso. Salinas, né? Salinas, 3 de agosto de 2020. Salinas, local, data, 3 de agosto de 2020. Vocativo, ou seja, o destinatário. Para quem é essa carta? Né? Essa carta é para quem? É para a revista Veja, é para a revista, para o site da prefeitura, é para o site, qual o nome do site, qual o nome da revista, qual o nome do jornal. É para onde eu vou enviar a carta. Corpo da carta, com as impressões do autor sobre o texto lido ou vídeo. O que é o corpo da carta? É aquilo que eu quero falar a respeito do assunto. Por exemplo, se eu for falar sobre bichos, então eu vou ter que colocar ali o que eu quero saber sobre bicho, ou o que eu sei sobre os bichos, qual a minha opinião sobre os bichos. Vai depender do assunto que eu vou abordar para escrever a minha carta ao leitor. Depois que eu fizer tudo isso, no final eu vou colocar os agradecimentos, críticas, elogios ou sugestões. Então eu vou colocar a minha opinião, vou dar a minha opinião a respeito do assunto que eu vou falar, vou agradecer depois, vou fazer elogios ou não, né? E posso dar também sugestões, também para como eu posso desenvolver isso aí, tá? Depois no final eu vou despedir. Um grande abraço para vocês. Adoro ler as suas postagens e assim por diante. E vou assinar o meu nome, Mônica Matos de Novaes Sarmento. Foi a pessoa para quem foi a pessoa que escreveu a carta, né? Porque lá no início, lembra lá? Lá no início você vai colocar o vocativo, ou seja, o vocativo aqui, ó. O destinatário para quem você vai enviar a carta. E a assinatura é o seu nome, que é você que está enviando a carta. Então, essa é a formatação e a escrita de uma carta ao leitor. Ok, meus amores? Eu espero que a tia tenha explicado aí da forma que deu para vocês entenderem, tá bom? Ok, então, vocês vão fazer a atividade do PET volume 3, né? Um grande beijo para vocês e façam com muita atenção, leiam várias vezes a atividade lá, tem exemplos de carta ao leitor e você vai dar uma olhada com muito cuidado e fazer a atividade, ó, bem legal, porque eu sei que vocês são capazes e são excelentes. Beijo para vocês, meus amores.